A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, é com muita alegria que nós hoje podemos celebrar a Páscoa. Feliz Páscoa a todos vocês. Estamos celebrando o verdadeiro sentido da Páscoa. Estamos celebrando a Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Foi morto, foi sepultado, mas ele ressurgiu. E hoje estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, que garante a nossa vitória, que garante a nossa ressurreição também. Então tenha no coração de vocês esta data tão importante, esta data que todo cristão deve comemorar e deve comemorar com grande alegria no coração. É verdade que nós estamos vivendo um momento de complicação. É verdade que também não podemos estar juntos, unidos, reunidos no mesmo lugar, no espaço físico. Mas aonde você está aí, na sua casa, agora, celebremos juntos. Nós estamos unidos, nós estamos irmanados, nós somos o povo de Deus e independente agora aonde estivermos, mas temos esse meio muito importante de comunicação e assim podemos compartilhar essa palavra com os irmãos. Então vamos cultuar ao Senhor juntos, alegres, festejando a nossa vida, a nossa liberdade em Cristo Jesus. Que o Senhor possa realmente ser no coração de cada um a grande força, a grande esperança, o motivo da nossa alegria. Estamos celebrando aquele que é o motivo da vida, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E também, antes de nós iniciarmos este culto, eu queria fazer uma pequena observação. Talvez na leitura da Bíblia, vocês vão reparar que a minha tradução está um pouquinho diferente daquilo que comumente nós usamos. Mas é uma tradução um pouco mais nova, mais contemporânea, mas é igual, o sentido é o mesmo, o texto continua o mesmo. Então é essa pequena observação que eu quero fazer para os irmãos. Então, irmãos, vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Senhor. Vamos iniciar o culto orando ao Senhor. Vamos agora curvar nossas cabeças, vamos adorar ao Senhor, vamos enaltecer ao nosso Santo Deus. Ó Deus Trino, nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas. Bendito seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Tu que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ao Senhor a honra, a glória, a força e o poder. Assim nós iniciamos este culto na tua presença, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos louvar ao nosso grandioso Deus, louvando ao Senhor com o hino de número 272, 272 dos nossos hinários. Aleluia ao Cristo redivivo. Louvemos ao grande Senhor com esse hino. Cristo já ressuscitou. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá. Sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vive.
sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Santo Deus, querido Pai, glorificamos e exaltamos, ó Senhor. Aleluia, Cristo. Aleluia, Senhor, Rede vivo. Louvado seja o teu nome pela ressurreição. Que realmente nós, cristãos, creiamos na tua ressurreição. Porque pela tua ressurreição, podemos crer também na nossa ressurreição. Obrigado, Cordeiro Pascal. Hoje celebramos a Ti, celebramos a obra perfeita e maravilhosa que o Senhor realizou. Muito obrigado, Senhor, por sermos alvos da Tua graça, Senhor. Assim nós oramos, fortalecidos nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos proceder agora com a leitura no texto bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 22. Assim nos fala a palavra do Senhor. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Amém, Senhor. Ó Deus, conduza-nos neste culto. Ó Deus, aceite todo o momento deste culto. Ilumina nossa mente, ó Santo Espírito, trazendo a nós e conduzindo-nos à Tua verdade. Que nós apliquemos a Tua palavra em nosso coração e que este culto seja de uma forma, ó Deus, espontânea, voluntária, algo sincero, que flui como consequência do Teu amor para conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, mais uma vez, agora um pouco mais adiante, ainda na mesma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ainda aqui no capítulo 15 desta carta, agora lermos os versos 54 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 ao 58, que nos fala assim: E quando este corpo corruptível
se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Vamos celebrar a nossa vida, a nossa vitória através de Cristo Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus, e como é bom poder louvar ao Senhor. A Bíblia nos ensina que o Senhor se agrada do louvor do seu povo. E como povo de Deus, então, teremos esses momentos de oração. Louvemos ao Senhor, louvemos com alegria, louvemos aquele que nos deu vida e vida em abundância. Louvemos aquele que é o nosso Cordeiro Pascal. Louvemos ao verdadeiro sentido da Páscoa, Jesus Cristo, o nosso grande Senhor. Vamos louvar a Deus. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Louvamos a Deus. Acabamos de cantar o cântico que diz: ressuscitou o meu Senhor. Agora vamos à meditação da palavra de Deus, que tem como tema a ressurreição de Cristo. Esse é o tema de hoje, e a passagem, conforme já os irmãos olharam, está em Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28, versos de 1 a o verso
10. Então, acompanhem a leitura, meus irmãos. Assim nos diz a palavra de Deus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e eles lá me verão. Amém. Irmãos, o assunto principal destes versículos é a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição do nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Essa é uma das verdades fundamentais sobre que se baseia o cristianismo e por isso recebe a atenção especial em todos os 4 evangelhos. Todos eles descrevem de forma minuciosa como o Senhor foi crucificado. E não é diferente como esses 4 evangelhos também relatam, não com menos clareza, que ele, Jesus Cristo, ressuscitou. A ressurreição é o selo. A ressurreição é a pedra angular da grande obra de redenção que Jesus veio efetuar. Ela é a prova que ele pagou a dívida que se propôs a pagar em nosso favor. É a prova que ele venceu a batalha que empreendeu para nos libertar do inferno e de que foi aceito por nosso Pai Celestial como fiador e substituto nosso. Se Jesus Cristo nunca tivesse saído da prisão, da sepultura, que certeza teríamos nós que Jesus Cristo tinha sido, que o nosso resgate, aliás, tinha sido realmente pago por Jesus? Que certeza nós teríamos se o próprio Senhor Jesus Cristo ficasse preso à sepultura? Qual a certeza que nós tínhamos? Qual a esperança que nós tínhamos? Como está na carta que lemos ainda há pouco, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês. E de fato, irmãos, imagine se Cristo não houvesse ressuscitado, que garantia nós teríamos da nossa salvação, do perdão de Deus? Que segurança nós teríamos? Se Jesus Cristo nunca tivesse ressurgido de seu conflito com o último inimigo, como poderíamos ter confiança que ele venceu a morte e venceu também aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo? Como poderíamos ter a certeza? Como poderíamos fundamentar a nossa esperança? Mas graças a Deus,
graças ao grande Deus, não fomos deixados em dúvida. O Senhor Jesus realmente ressuscitou por causa da nossa justificação. Os crentes verdadeiros, eles são regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Podemos dizer, então, com toda a ousadia, com toda a segurança, juntamente com o apóstolo, quando diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ressuscitou. Somos gratos a Deus porque esta verdade maravilhosa da ressurreição de Cristo está clara e plenamente provada. Contra fatos não existe argumentos. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. A sabedoria de Deus, que conhece a incredulidade da natureza humana, ela providenciou uma grande nuvem de testemunhas sobre o assunto. Como Deus é sábio, e Ele sabe a fragilidade, Ele sabe a nossa incredulidade, então Ele providencia uma grande nuvem de testemunho para não deixar dúvidas, para constatar a veracidade da ressurreição de Cristo Jesus. Nunca houve um fato em que os inimigos de Deus relutassem a crer, tanto quanto a ressurreição de Cristo. Apesar da incredulidade dos amigos e da inimizade dos inimigos, o fato ficou solidamente estabelecido. Seria mesmo impossível provar qualquer coisa neste mundo se nos recusássemos a crer que Jesus ressuscitou. Seria impossível provarmos qualquer coisa nesse mundo se recusássemos a crer que Jesus Cristo ressuscitou. Vamos ao nosso texto que lemos ainda há pouco e que fala desta gloriosa e verdadeira ressurreição, que dá a garantia também da nossa ressurreição, que dá a certeza da nossa libertação. Fomos libertos do império do Egito e agora caminhamos para a glória do Senhor, graças ao Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. Olhando para o texto, irmãos, a primeira questão a ser observada nesse texto é a glória e majestade com que Cristo ressurgiu dentre os mortos. A glória e a majestade com que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Nós somos informados que houve um grande terremoto, está aí no texto, e um anjo que desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Não devemos supor que o nosso Senhor precisasse de ajuda de algum anjo ao sair da sepultura. Não devemos duvidar nem por um momento que ele ressuscitou por seu próprio poder. Mas aprove a Deus que a ressurreição fosse acompanhada e seguida por sinais e maravilhas. Assim quis o nosso Deus que a ressurreição de Jesus Cristo fosse acompanhada por sinais e maravilhas. E pareceu conveniente a Deus que a terra estremecesse e aparecesse um anjo glorioso quando o Filho de Deus ressurgisse dentre os mortos como o grande conquistador. Não deixamos de ver na maneira como nosso Senhor ressuscitou. Não deixamos de perceber um tipo simbólico e uma garantia da ressurreição daqueles que nele creem. A sepultura
não conseguiu segurá-lo além do tempo determinado. E o mesmo se dará com os crentes. Irmãos, creia nisso. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Que maravilha isso! Um anjo glorioso, ele foi testemunha da ressurreição de Jesus. E anjos gloriosos serão os mensageiros que recolherão os crentes quando ressuscitarem. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo renovado, mas um corpo real, um corpo verdadeiro, um corpo material. E da mesma forma, os crentes terão um corpo glorioso e serão com ele renovado. E estarão com o Senhor, que é o cabeça de todos. Como diz a carta de 1 João, no capítulo 3, versículo 2, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amados irmãos, aquietemos os nossos corações, deixemos ser consolados pelo Espírito Santo, que nos conduz, que nos traz e garante paz, que nós possamos realmente aquietar o nosso coração. Consolemo-nos com este pensamento maravilhoso, bendito: tribulações, perseguições, tristezas, com frequência são a porção que cabe ao povo de Deus. Enfermidade, pandemia, incerteza e dor, muitas vezes ferem e desgastam sobre o nosso corpo. Tudo isso traz grandes sofrimentos. Mas o tempo favorável, meu irmão, está para vir. Como diz a frase, o melhor está por vir. Que os crentes em Jesus esperem com paciência, pois terão uma ressurreição gloriosa. Que nós tenhamos essa alegria de esperar com paciência a nossa ressurreição. Eu sei que está difícil todas as coisas. Eu sei que muitas vezes a gente amanhece sem perspectiva, sem um horizonte, mas irmãos, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que a palavra de Jesus Cristo realmente habite em nosso coração, que levemos o nosso pensamento à ressurreição de Cristo. Ele venceu, e porque ele venceu, somos mais que vencedores. Quando vamos morrer, onde seremos sepultados e que tipo de funeral teremos, são questões de pequena importância. Isso é de pequena importância. A grande pergunta a ser feita é esta: como ressuscitaremos? Essa é a grande questão. Como ressuscitaremos? Irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. Creia, exalte ao Senhor, creia na sua ressurreição. Isto traz paz e aquieta ao coração. Há uma segunda questão também a ser observada nesse texto. É o terror que os inimigos de Cristo sentiram no período da sua ressurreição. O pavor que se instala naqueles inimigos do Senhor quando da sua ressurreição. O texto nos diz que quando viram o anjo, os guardas tremeram. Nesta versão que está aí na tela, diz que eles tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Olha só o pavor, o medo, o tremor que atingiu a eles. Quando eles veem aquela figura angelical, o anjo do Senhor, eles ficam como se estivessem mortos. É impressionante isso.
Aqueles soldados romanos, embora acostumados a contemplar cenas chocantes e cenas dramáticas, viram algo que os deixou atemorizados, que os deixou naquele estado, quase como se estivessem mortos, diante da visão de um anjo de Deus. Perderam de uma vez por toda a coragem. Onde está a coragem daqueles soldados agora? E o que vemos nesse fato? Um tipo de símbolo de coisas que ainda estão por vir. Que realmente possamos observar nesse fato narrado aqui um símbolo que ainda vai acontecer, ainda está por vir. O que farão os descrentes? O que farão os ímpios no dia final, quando a trombeta soar e Cristo voltar em glória para julgar o mundo? O que farão? Como reagirão? O que farão quando virem os mortos, tanto grandes quanto pequenos, saindo de seus túmulos, e todos os anjos de Deus reunidos ao redor do grande trono? Que terrores e temores não se apossarão de suas almas quando descobrirem que não mais poderão evitar a presença de Deus, e por fim terão de enfrentá-lo face a face. Que todos os homens fossem sábios e refletissem sobre o seu fim. Se o homem realmente fosse tão sábio como pensa que é, ele refletiria muito bem sobre o seu fim. Que todos se lembrasse de que há uma ressurreição, de que há um julgamento e que também existe a ira do Cordeiro. Há também uma terceira questão a ser observada nesse texto. São as palavras de conforto que o anjo dirigiu aos amigos de Cristo. As palavras de conforto que os anjos dirigiu aos amigos de Cristo Jesus. Ele disse: não temais, porque sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Estas palavras foram ditas com profundo significado. Elas visavam a animar o coração dos crentes de todos os séculos diante da certeza da ressurreição, diante da certeza que Cristo ressurgiu. A intenção destas palavras é lembrar-nos de que o verdadeiro crente não tem motivo algum para andar alarmado. Não importa o que possa acontecer neste mundo, preste atenção a isso. Não importa o que venha a acontecer nesse mundo. Seja pandemia, seja vulcões entrando em erupção, seja desemprego, seja descontentamento, seja o que for. Irmãos, o Senhor Jesus aparecerá entre nuvens do céu. Então a terra ela será consumida pelo fogo. Os sepulcros entregarão os seus mortos e será então o dia final. Cristo vai voltar. A questão é se estamos preparados para esta volta. E a questão é que nós podemos contar com a ajuda do nosso Senhor, que nos ajuda a nos preparar para este momento, a estarmos vigilantes por este momento. É verdade que será um dia de julgamento e juízo, mas é verdade também que será o dia que nós, pela graça, vamos ouvir:
Vinde, benditos de meu Pai, e entrai para a glória eterna. O julgamento terá início, os livros serão abertos, os anjos separarão o trigo do joio, eles farão as divisões, ou melhor, a divisão entre os peixes bons e os maus. Mas em tudo isso, não há motivo para os crentes estarem temerosos. Eles serão, aliás, eles estarão sem qualquer mancha ou culpa. Eles estarão marcados com o sangue do Cordeiro. Lembram a passagem que os judeus começaram a celebrar a Páscoa na fuga, na saída do Egito, a última das pragas? O Senhor havia orientado para que os judeus passassem nos umbrais das suas portas o sangue do Cordeiro, para que quando o anjo da morte chegasse e visse cada porta que tinha a marca do sangue, nesta casa não haveria morte. Irmãos, você crê que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e que tem a marca do sangue do Cordeiro em sua vida? Então esse dia para você vai ser um dia de alegria, quando você se encontrará com o Senhor, porque não se verá em você a culpa, mas verão em você o sangue do Cordeiro. Irmãos, creia que o Senhor Jesus Cristo realmente salva e liberta. Que os crentes creiam que estarão a salvo na verdadeira arca e não serão feridos quando o dilúvio da ira de Deus se romper sobre a terra. Creia. Será então as palavras do Senhor e terão cumprimento completo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. E então os ímpios e incrédulos verão quão verdadeiro é a afirmação bíblica que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Finalmente, irmãos, a última questão a ser observada nesse texto é a graciosa mensagem que o Senhor Jesus enviou aos seus discípulos depois da ressurreição. O Senhor apareceu pessoalmente às mulheres que tinham ido prestar honras ao seu corpo. As últimas junto à cruz e as primeiras junto ao túmulo. Elas foram que primeiro tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo ressurreto. E pensam, que maravilha, que rico privilégio essas mulheres tiveram. As primeiras a verem Jesus Cristo ressurreto. E elas receberam então a incumbência de levar as boas novas aos discípulos. O primeiro pensamento de Jesus é para o seu pequeno rebanho disperso. Ele diz: ide, avisai meus irmãos. Ide, avisai meus irmãos. Há nessas palavras simples, muita ternura. Mas muita ternura. Meus irmãos. Estas palavras merecem toda a nossa atenção. Embora frágeis e tendentes ao desvio, como eram fracos os discípulos,
Jesus ainda chama-os de irmãos. Embora os discípulos, naqueles momentos cruciais na vida e na obra de Cristo Jesus, eles se afastaram, eles temeram, se acovardaram, podemos assim dizer. Mesmo assim, Cristo agora olha para esse pequeno rebanho e os chama de irmãos. O Senhor Jesus os conforta, como José fizera aos seus irmãos quando o tinham vendido para o Egito, dizendo: eu sou José, vosso irmão. Por mais que os discípulos tivessem falhado quanto à sua profissão de fé, por mais que tivessem se acovardado por temor de homens, eles ainda eram seus irmãos. Glorioso como era em si mesmo, o conquistador da morte, do inferno e da sepultura, o Filho de Deus ainda é manso, humilde de coração. Ele chama aos seus discípulos de irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, irmãos na fé, se conhecemos de fato algo da nossa salvação em Cristo, podemos deixar esta passagem levando confortáveis pensamentos. Vemos nas palavras de Cristo um encorajamento para confiar e não estar temerosos. O nosso Salvador, ele jamais esquece de seu povo. Jamais. Ele se compadece das nossas enfermidades e não as despreza. Ele conhece as nossas fraquezas e mesmo assim, não nos rejeita. Isso é um grande conforto para nós. O nosso grande sumo sacerdote é também nosso irmão mais velho. Amém. Cristo ressuscitou. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 273, 273, Memórias da Ressurreição. E logo após o hino, a bênção, e assim estaremos encerrando mais esse culto ao nosso Senhor. Cantemos então ao Senhor. Hoje nos lembramos da ressurreição que assegura ao crente plena redenção. Ao terceiro dia, qual nos prometeu, os trilhos da morte o Salvador rompeu. Sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus, transformou as trevas em gloriosa luz e as primícias fez-se na ressurreição. Os fiéis que um dia ressuscitarão
sumo sacerdote, santo intercessor. Hoje te aclamamos, Rei e Salvador, para sempre vives na celeste luz. Homem, Deus ilustre, ó Redentor Jesus, sejas tu louvado eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos, e depois a bênção. Ó grandioso Deus, obrigado por celebrarmos hoje a Páscoa verdadeira, ou seja, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Obrigado por nos trazer a memória da ressurreição. Bendito seja o teu santo e excelso nome. E que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Hoje é a Páscoa. Hoje é a celebração. Hoje é a celebração da vida, da vitória em Cristo Jesus. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Tenham uma boa Páscoa. Tenham um bom dia na presença do nosso Deus. Feliz Páscoa a cada lar, a cada família. Que Deus esteja abençoando grandemente cada um de vocês. Muito obrigado por mais esta oportunidade que nós tivemos aqui de compartilhar a palavra de Deus para que esta chegue aos seus lares, aos nossos lares, enfim, que a palavra de Deus continue habitando em nossos corações. Um bom dia e uma feliz Páscoa a todos vocês. Deus abençoe. Amém.